O que você faria se acontecesse um terremoto na sua cidade e no epicentro desse desastre tivesse uma falha geológica? E dentro dessa falha, você encontrasse diversos buracos com formatos de humanos? Meu nome é Lia e hoje eu vou contar pra vocês a história do mangá O Enigma da Falha de Amigara, do Junji Ito. Essa não é a primeira vez que eu trago uma obra dele aqui no canal. Há uns meses atrás eu fiz um vídeo contando a história de Gola Rolê Vermelha, um dos meus contos preferidos dele. Então eu te convido a assistir esse vídeo depois que você terminar esse aqui. Mas antes de começar, eu vim fazer um anúncio. Se você gosta do conteúdo do canal, considere me ajudar com qualquer valor lá no Apoia-se. Além de me ajudar, você também pode ganhar recompensas dependendo do valor que você apoiar. Além do nome no final do vídeo, você pode ter acesso ao meu Trello, onde eu deixo anotadas todas as minhas ideias para vídeos, spoilers de novidades, trechos de edição, roteiros que estão sendo produzidos. É como se você estivesse me pagando um pão com ovo no mês para receber tudo isso. Mas calma lá que o valor mínimo ficou ainda menor. Agora você também pode me ajudar com um valor simbólico de R$1, e o seu nome ainda vai aparecer no final do vídeo. E se você quiser apoiar o canal, mas não quer se comprometer com o valor mensal, você pode mandar qualquer valor lá pro meu Live Pix. Eu vou ler todas as mensagens que vocês enviarem no final do vídeo. O link do meu Apoia-se vai estar na descrição, então passa lá e considere me ajudar. Agora vamos voltar pro vídeo. O Enigma da Falha de Amigara, ou só A Falha de Amigara, é uma one-shot lançada pelo Junji Ito no comecinho dos anos 2000. Se você nunca ouviu esse termo, one-shot é basicamente um mangá de um único volume com começo, meio e fim. A história começa com uma narração explicando pra gente que tinha acontecido um terremoto em uma cidade sem nome no Japão, e várias cidades e vilas próximas tinham sido destruídas. No epicentro do terremoto, na montanha Amigara, foi descoberta uma falha geológica funda e de vários quilômetros de distância. Oaki, o nosso protagonista, estava caminhando em direção a essa falha. Ele encontra uma mulher, que se apresenta como Yoshida, que também estava caminhando por ali. Eles começam a conversar e Oaki pergunta se ela estava ali por causa da falha, e ela diz que quando viu sobre isso na TV, ela teve uma sensação estranha e um sentimento de que ela precisava ir até lá. E o Oaki diz que foi a mesma coisa com ele. Os dois começam a ouvir vozes e deduzem que deve ser das outras pessoas que foram até a montanha, o que significa que eles estavam perto. E quando eles finalmente chegam na falha, eles veem uma coisa simplesmente inexplicável. Na parede da montanha tinham vários buracos com o formato perfeito de humanos. Nenhum era igual ao outro, tinham vários tamanhos e formatos, mas todos eram claramente um corpo humano. O Oaki e a Yoshida se perguntam como isso era possível, porque esse pedaço da montanha só foi exposto por causa do terremoto, o que significa que antes do terremoto, esses buracos já estavam lá, só que estavam escondidos na terra. Esse fenômeno era tão intrigante que tinha até um grupo de pesquisadores lá tentando entender qualquer coisa sobre isso. Eles tinham usado uma sonda de inspeção de 30 metros, e mesmo assim eles ainda não conseguiam chegar no final. Era inacreditável que aqueles buracos fossem uma formação natural, provavelmente uma pessoa cavou eles. Mas como alguém teria conseguido fazer um formato tão perfeito em pedra sólida? E além disso, lembre que aquele pedaço da montanha estava dentro da terra, o que significa que se alguém tivesse feito os buracos, deveria ter algum lugar onde essa pessoa pudesse entrar e sair da montanha, mas não tinha nada disso por ali. Um dos pesquisadores acha mais provável que uma possível entrada possa ter sido selada por causa do acúmulo de terra durante os anos, e que na verdade esses buracos deveriam ser uma coisa ancestral e super antiga que também foi coberto com os anos. Mas se esse era o caso, que tecnologia a pessoa teria usado para criar eles? E por que eles foram criados? O Oaki percebe que a Yoshida está procurando por alguma coisa, e ela diz que desde o momento que a TV transmitiu aqueles buracos, ela tinha percebido uma coisa. Um dos buracos tinha o exato formato dela, e o motivo dela ter ido até a falha foi para encontrar ele. O Oaki fica sem entender e ela insiste de que viu um buraco que parecia ter sido feito baseado na silhueta dela. Ele fica indignado dizendo que esses buracos têm centenas de anos, e que achar que foram feitos baseados nela era egocentrismo, mas ela diz que tem certeza do que viu. Uma outra pessoa se aproxima dizendo que ouviu a discussão dos dois, e conta que ele teve a mesma sensação quando viu a filmagem na TV, e que ele também foi até lá para encontrar o buraco dele. Ele se apresenta como Nakagaki. Nakagaki. Ele se apresenta como Nakagaki. Vai ser foda isso aqui, hein? Ele se apresenta como Nakagaki e conta que a maioria das pessoas ali foram até a falha por causa disso. Todas elas estão procurando pelos próprios buracos, e ele diz que finalmente encontrou o dele. Ele começa a dizer que cabe perfeitamente ali dentro, mas o Oaki olha pra ele como se ele fosse louco. Então o Nakagaki diz que vai provar que aquele é o buraco dele e começa a tirar a roupa. E eu honestamente espero que nenhum vizinho meu esteja ouvindo isso, porque esse papo fora de contexto tá muito esquisito. O Nakagaki vai até o buraco e entra diretamente nele. Calma. Deixa eu reformular isso aqui. O
o Nakakaki vai até o buraco e anda na direção dele. O Oaki e a Yoshida se desesperam e começam a chamar por ele de volta, dizendo que é perigoso, mas o Nakakaki simplesmente continua andando pro fundo. As pessoas ao redor mal conseguem acreditar no que ele fez, elas nem sabem se ele consegue sair de lá. Uma multidão se forma ao redor chamando de volta pelo Nakakaki, mas ele simplesmente não volta. Os pesquisadores tentaram procurar por ele usando aquela sonda de inspeção, mas não encontraram nenhum sinal dele nos 30 metros de distância que eles conseguiam alcançar, então eles acionam uma equipe de resgate. 3 horas já tinham se passado desde que o Nakakaki tinha sumido, mas nem o resgate conseguia ir atrás dele. O único homem que tinha conseguido entrar no buraco não conseguiu ir além de 5 metros de profundidade. A noite acabou caindo e as pessoas que estavam lá armaram acampamento para dormir. O Oaki teve um pesadelo com o Nakakaki, onde ele estava preso na completa escuridão a centenas de metros de distância dentro daquele buraco. No pesadelo, ele gritava dizendo que não conseguia mais se mover e que o terremoto devia ter deformado o formato dos buracos. E agora ele estava preso lá dentro. Quando ele começa a gritar por ajuda, o Oaki acorda no susto. Ele sai da barraca para ver se ele já tinha sido resgatado e dá de cara com a Yoshida, que diz que ele ainda estava lá dentro. Mas agora a gente tem coisa mais importante para se preocupar. A Yoshida encontrou o buraco dela. O Oaki diz que o formato realmente parece com ela, mas ela corrige dizendo que era idêntico a ela. Então ela começa a tremer, dizendo que aquele era o túnel dela, que ele foi escavado pra ela e que ela tava com medo. O Oaki tenta acalmar ela dizendo que é só uma coincidência, que ele só parece ter sido feito pra ela. Mas ela insiste nesse papo de que aquele buraco foi feito pra que ela entrasse, mesmo que ela tenha consciência de que a partir do momento que ela entrar, ela vai ficar presa lá dentro. Um repórter estava noticiando sobre o caso do Nakakaki, explicando que já tinham se passado 24 horas desde que ele tinha desaparecido lá dentro, quando de repente as pessoas começam a gritar e apontam para um homem escalando a parede, prestes a entrar em um dos buracos. Assim como o Nakakaki e a Yoshida, ele começa a dizer que aquele buraco foi feito para ele e que ele precisava entrar lá. Ele pede que digam adeus para a mãe dele e entra. As pessoas começam a se desesperar com medo de que outros comecem a fazer o mesmo, até perceberem que já tem mais pessoas entrando nos buracos, e começam a pedir ajuda para impedir essas pessoas de irem mais fundo. A Yoshida começa a gritar desesperada, com medo de acabar entrando também, e com medo de morrer presa dentro do buraco. Então o Oaki tampa o buraco da Yoshida com pedras para impedir ela de entrar. Durante a noite, ela decide ficar na barraca do Oaki porque ela tá com muito medo para ficar sozinha, e ela conta que sempre faz sozinha desde criança. Aí rola um clima ali entre os dois, o Oaki diz que agora ele tá ali com ela, agora é um outro tipo de buraco que ele vai entrar. O Oaki acaba tendo mais um pesadelo envolvendo os buracos da montanha. Era uma outra época, mais antiga, e ele tinha cometido algum crime horrível e ia ser punido. Era basicamente uma sentença de morte. Tinham vários outros buracos feitos para outros criminosos executados no passado. Quando uma pessoa cometia algum crime da magnitude do que ele fez, as pessoas daquela época cavavam buracos no formato dos criminosos e os criminosos tinham que entrar neles. De acordo com o sonho do Oaki, as paredes eram feitas de uma forma que impedia as pessoas de voltarem para trás. Ele andava devagar dentro daquele buraco, e com o tempo ele sentiu alguma coisa puxando o pescoço dele. E cada vez mais, o pescoço dele ficava mais e mais esticado, quase como se fosse se rasgar. Então ele percebeu que não era só o pescoço, mas todo o resto do corpo estava sendo esticado para várias direções diferentes. O Oaki começa a gritar, pedindo por ajuda e acorda no susto. Então ele percebe que a Yoshida não estava mais na barraca. Ele pega a lanterna e sai para procurar ela, imaginando que ela não devesse ter ido muito longe no escuro, até que ele percebe que as pedras que ele colocou no buraco dela estavam no chão, junto com as roupas dela. Ele começa a chamar por ela, mas sem resposta. O Oaki fica bem abalado por causa disso e derruba a lanterna no chão, e ela acaba iluminando um outro buraco que chama a atenção dele, um buraco com o exato formato do Oaki. Sem pensar muito, ele tira a roupa e entra. A história corta para meses depois, acompanhando a equipe de pesquisa. Eles receberam informação de que o outro lado da montanha também tinha algumas falhas e foram lá investigar. Diferente do outro lado, esses buracos não tinham um formato humano. Na verdade, não pareciam ter nenhum formato específico. Eles começaram a se perguntar se esses buracos tinham alguma conexão com os buracos do outro lado, e um dos pesquisadores dá uma olhada em um deles para ver se encontra algo. Ele começa a gritar e diz que tem alguma coisa se aproximando, lentamente. A cena corta para uma criatura humanoide andando na direção deles. E essa é a história da Falha de Amigara. É um mangá bem curto, mas eu gosto da história dele. Como eu já expliquei no vídeo do Gola Rolê Vermelha, as histórias do Junji Ito não são feitas pra você ficar com medo do tema principal, mas sim pra você pensar no quão aterrorizantes são as consequências do tema. Nesse mangá, o foco tá na representação da pulsão de morte. Na psicologia, a pulsão de morte seria um instinto inconsciente do ser humano de buscar a autodestruição. Aqui não tem nenhum acontecimento sobrenatural fazendo com que as pessoas entrem nesses buracos. É basicamente uma história sobre pessoas se matando, já que ela sabe
que se entrarem nos buracos elas vão morrer, mas elas entram mesmo assim. A gente não sabe nada sobre a história do Owaki ou do Nakakaki, mas a gente sabe que a Yoshida era uma pessoa sozinha e que nem a família dela ligava pra ela. E o Owaki até fala que esse sentimento de solidão deve ser o que faz ela ter tanto medo do buraco. Então isso bota a gente pra pensar se essas pessoas estavam saudáveis ou se tinha algo na vida delas que despertava esse desejo de se machucar. Mas pode ser só eu pensando demais. Além desse horror psicológico, a gente também tem o plot twist de que, na verdade, essas pessoas não estão mortas, e que depois de meses andando dentro daqueles buracos, o corpo delas se deformou a ponto de se transformarem naquelas falhas que os pesquisadores estavam vendo. Aliás, uma coisa que fiquei pensando, vocês acham que aqueles buracos realmente foram feitos para punir criminosos, ou era só o Aki internamente relacionando os buracos a um tipo de punição para as pessoas? Eu pergunto isso porque ao mesmo tempo que o pesadelo dele parece ser algo que conta a origem dos buracos, eu também penso em por que os buracos tão antigos coincidiriam de ter o exato formato dessas pessoas. Mas de novo pode ser só eu pensando demais. O One Shot não tem tanto espaço pra entrar em detalhes, já que é uma história de volume único. Então diz aí nos comentários o que você acha. Apesar da Falha de Amigara não ser um dos meus contos preferidos, eu tenho bastante carinho por ela porque foi o primeiro contato que eu tive com as histórias do Junji Ito. Inclusive eu acho que ela deve estar entre as histórias mais famosas dele, junto com Uzumaki Tomi. O vídeo desse mês acabou sendo bem mais curto e simples do que eu esperava, mas é porque eu não consegui terminar de editar o vídeo que eu tava planejando. Quem me segue no Blue Sky sabe o que aconteceu, mas em resumo, eu passei por uma situação familiar que me impediu de dedicar tempo pra editar vídeo e eu fiquei praticamente um mês sem fazer nada. Só agora no finalzinho de junho eu tô conseguindo voltar pra minha rotina. Era uma situação de ou era um vídeo super curto ou não tinha vídeo. Então eu peço desculpas. Um agradecimento especial para os apoiadores do mês. Lembrando vocês de que agora o valor mínimo no meu Apoia-se é de apenas R$1, ou você pode ler o QR Code na tela e doar qualquer valor lá no meu Live Pix. Todas as mensagens que vocês mandarem vão ser lidas no final do vídeo. Como sempre, eu vou deixar o link de onde você pode ler a história na descrição. Eu não botei o link de onde você pode comprar o mangá porque o Enigma de Amigara tecnicamente não existe fisicamente, entre grandes aspas. Ele foi publicado no final de Gyu, um outro mangá do Junji Ito, apesar das duas histórias não terem conexão. Tipo, sério, guia sobre uns peixes bizarros com pata. Então dessa vez eu deixei um engurk que compilou as imagens do mangá, que foram as mesmas que eu usei aqui. A gente fica por aqui e até mês que vem.